Olá a todos e a todas, meu nome é Cristine da Silva Schroeder, sou professora da Escola de Administração da URGS, da área de gestão de pessoas e especificamente tenho trabalhado com gestão de pessoas no setor público. Bem, a disciplina que nós vamos ministrar no curso de especialização em gestão pública é a disciplina de comportamento organizacional. No que consiste essa disciplina e como, afinal, ela se articula com outras disciplinas do curso, com o conteúdo de gestão de pessoas e com a própria realidade do serviço público no país. Bom, de uma forma geral, nós tentamos abordar os fenômenos que envolvem o comportamento de indivíduos e grupos nas organizações, especialmente em organizações públicas, que é a nossa área de atuação e é o foco do nosso estudo neste curso. Na questão de comportamento organizacional, nós temos uma série de variáveis, de elementos importantes que nos ajudam a compreender como e por que alguns comportamentos são desenvolvidos e como isto afeta as estruturas formais e informais na gestão de pessoas e na gestão das próprias organizações. Um dos primeiros conteúdos que nós vamos abordar serão especificamente as características comportamentais e culturais do próprio setor público. Muito embora elas já tenham sido abordadas ou venham a ser abordadas em outras disciplinas, é muito importante que nós retomemos todo um contexto da evolução dos modelos da administração pública, sobretudo a questão da própria burocracia, que como pano de fundo ela permanece por trás dos modelos de gestão, mas que vem sofrendo alterações ao longo do tempo. A partir disso, nós também trabalhamos principalmente com o conceito de motivação e que nós vemos, sobretudo, que motivação ela é um conceito de algo intrínseco, de algo que é próprio de cada indivíduo, mas que as organizações podem desenvolver estratégias para propiciar um ambiente com variáveis de motivação, digamos assim. Passando rapidamente pelas teorias motivacionais, nós vemos, por exemplo, que há hierarquia de necessidades, há teorias baseadas nas noções de equidade, de expectativa, de fatores higiênicos e motivacionais, ou seja, há coisas que apenas só garantem que nós fiquemos satisfeitos no trabalho, mas que não necessariamente vão nos propiciar uma motivação. Enquanto há fatores que muitas vezes eles provocam uma reflexão maior e trazem um outro sentido, um outro significado para o trabalho do indivíduo. Nós também vamos ver aplicações dessa motivação nas práticas de benefícios, de qualidade de vida no trabalho, de liderança, né? Como esses desdobramentos dos conceitos motivacionais, eles têm uma aplicabilidade ou não no contexto do serviço público, né? Voltando à questão da burocracia como pano de fundo, nós vemos a essência e a aplicabilidade da própria burocracia, mas nós focamos também nas disfunções burocráticas. O que seriam estas disfunções, afinal? São quando as rotinas, os procedimentos, a hierarquia se tornam problemáticos e críticos para os processos de gestão, afetando consequentemente as pessoas. E aí nós temos retrabalho, nós temos sobrecarga, nós temos uma série de problemas que originalmente na burocracia nós não gostaríamos que eles existissem, né? Então, como isso de alguma forma afeta o comportamento dos indivíduos e dos grupos? Sobre o exercício da autoridade, da liderança, quando nós chegamos no segundo patamar da nossa discussão, nós percebemos então que aspectos ou que elementos componentes da liderança e que não estão focados apenas na figura do ser líder, né, mas sobretudo em todo um contexto, em toda uma situação e uma relação que é estabelecida, então nós buscamos perceber como isso de alguma forma afeta o trabalho e o comportamento das pessoas no serviço público, algumas características ligadas ao próprio fenômeno da liderança sob diferentes perspectivas, como o exercício da autoridade, sobretudo na relação com chefias, na relação com os próprios colegas, as relações de grupo, como esse exercício ele se manifesta e no que ele consiste. E nós vamos também adentrando para questões mais críticas, mais delicadas e bastante presentes, que envolvem particularmente poder e política. O próprio termo política,
ele é inerente a qualquer estrutura organizacional, a qualquer estrutura de grupo, e nos ajuda a entender os fenômenos das relações sob um olhar político, das relações de poder, da simetria da informação, das formas como os indivíduos e grupos se organizam e se estabelecem nas suas relações de trabalho. Então, nós procuramos ver essencialmente como aspectos ligados a organizações formais, a estrutura formal, os formalismos, a própria burocracia, como esses aspectos, eles de forma geral, eles interferem nos aspectos da organização informal. O que é a organização informal? É a própria disponibilização dos grupos, dos indivíduos nestes grupos, estabelecendo relações que por vezes vão para além da estrutura burocrática formal. Como os grupos se formam mesmo intersetores, intergrupos organizacionais. Como as pessoas se comportam, se relacionam, como manifestam as suas opiniões, como elas recebem ou não recebem ordens, e, enfim, o que a nossa disciplina busca trazer nesse espaço bastante curto de pouco mais de 3 semanas é justamente uma reflexão orientada especificamente ao setor público e que trata essas questões bastante comportamentais de pessoas e grupos no contexto do trabalho nas organizações públicas. Durante essa nossa disciplina, nas 3 semanas, nós procuraremos ter um acompanhamento, uma presença bastante constante junto ao nosso grupo de tutores, junto ao nosso grupo de alunos, sobretudo de forma a participar de discussões em fóruns, por exemplo. Nós teremos também uma tarefa final que tem o objetivo de que os alunos reflitam, do ponto de vista prático, sobre os conceitos que foram analisados ou que serão analisados nessa disciplina. Nós esperamos que todos tenhamos um aprendizado bastante proveitoso, sadio. É um conteúdo que eu diria que é bastante interessante, é bastante rico, ligado ao entendimento do ser humano, ao entendimento das pessoas em grupos. E a nossa questão é mais do que apresentar conceitos, nós queremos trazer uma reflexão para dentro do nosso setor público hoje, particularmente com todos os desafios que ele enfrenta, e em especial os desafios que nós temos enfrentado na gestão de pessoas hoje, o próprio papel do servidor público, a própria construção, digamos assim, que até mesmo a mídia ou os outros instrumentos da sociedade têm feito do papel deste servidor. Afinal, como nós nos posicionamos diante disso? Como nós conseguimos melhorar as nossas relações de trabalho compreendendo esses aspectos comportamentais? Qual o nosso papel na sociedade enquanto servidores, futuros servidores públicos, no caso de alguns, ou gestores públicos? Então, desde já, nós reiteramos as nossas boas-vindas e agradecemos a todos pela atenção e esperamos uma caminhada muito proveitosa nessa disciplina. Muito obrigada.